Seja muito bem-vindo ao novo Vozes de Brasília. Estamos de casa nova e agora somos um talk show com cenário, formato e uma nova voz para nos acompanhar. Eu, Fábio de Carvalho e George Medeiros, estamos acompanhados da Ana Luísa, que veio compor o nosso time. Bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada, Fábio. E é isso, uma nova fase, um novo formato e muitas histórias para a gente compartilhar daqui para frente. Aqui nós vamos falar de negócios, política, inovação, cultura, agronegócio, comunicação e principalmente de gente. E claro, trazendo as principais notícias do portal Vozes de Brasília, não é mesmo, George? É isso aí, Ana Luísa. Informação também faz parte da nossa essência. E eu trago para você os principais destaques e notícias da semana do portal Vozes de Brasília. E o Vozes de Brasília está no ar. Brasília não é feita apenas de política. Brasília é feita de decisões, de conexões, de negócios, de ideias que movimentam o país. Por trás dos bastidores do poder, existem histórias que quase ninguém conhece. Aqui, as vozes mais influentes do Brasil encontram espaço para conversar com profundidade. Está começando o Vozes de Brasília. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasil. Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Hoje nós vamos conversar com duas personalidades que têm impacto direto no cenário do Distrito Federal. O Voz de Brasília recebe uma das figuras mais conhecidas do Brasil e Brasília especialmente. Influência política do Distrito Federal, governador José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal. Arruda possui uma trajetória marcada pela atuação política, administrativa, pelo protagonismo em importantes projetos de infraestrutura, de desenvolvimento urbano da capital do país. Ao longo de sua carreira pública, ocupou cargos de destaque no cenário nacional, consolidando seu nome como uma liderança forte e forte presença política em Brasília. Reconhecido por sua capacidade de articulação, isso é inegável, porque onde é que ele anda é sorriso para aqui e para ali. Seu período à frente do governo do Distrito Federal ficou marcado por investimentos em obras estruturantes, expansão urbana, projetos voltados ao crescimento econômico e modernização da capital federal. Agora, em um novo momento político, José Roberto Arruda volta ao centro das discussões públicas como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, trazendo novamente ao debate temas como desenvolvimento, gestão pública, infraestrutura, economia e os desafios do futuro. O Vozes de Brasília também recebe um dos grandes nomes ligado à estratégia de desenvolvimento econômico e negócios internacionais. Adriano Amaral, mestre em Economia e Administração de Empresas pelo renomado IESE Business School de Barcelona, reconhecido internacionalmente entre os melhores business schools do mundo. Adriano construiu uma trajetória marcada pela liderança, visão global e forte atuação empresarial e institucional. Empresário, com atuação em diferentes setores e mercados internacionais, ele é CEO da Arthur de Riedel, a primeira empresa de consultoria do mundo, fundada em 1886 e reconhecida globalmente por sua excelência em estratégia, inovação e transformação de negócios. E a empresa integra um seleto grupo das grandes consultorias internacionais e mantém uma trajetória consolidada de credibilidade e relevância no cenário econômico. Além da sua atuação no setor privado, Adriano Amaral também teve papel importante na gestão pública, ocupando o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico durante o governo Arruda, período em que participou diretamente de pautas ligadas à atração de investimento, expansão econômica e desenvolvimento estratégico para o Distrito Federal.
No Voz de Brasília de hoje, a conversa será sobre economia, ambiente de negócio, liderança de futuro e os caminhos para um Brasil mais competitivo no mercado global. Governador Arruda, vamos tecer umas perguntas ao senhor. Governador Arruda, muita gente ficou surpresa e curiosa com sua volta à cena política. Essa gente vê todo dia como seu aliado e como seu fã e como acredito em você, como a maioria do brasiliense, sabemos nós. Eu queria começar te perguntando, o que te motivou a retornar agora e por que escolheu o PSD como uma nova casa política? Bom, muito obrigado, Fábio, de me receber aqui. Prazer estar aqui com o Adriano também. Eu acho que a vida da gente tem ciclos. Neste momento da minha vida, 2 razões me motivaram a voltar à vida pública. A primeira, porque Brasília vive um mau momento. As pessoas mais humildes estão sofrendo muito. Os hospitais estão caóticos. Pessoas com 2, 3 anos nas filas de cirurgia. A venda da SEB foi um desastre. Brasília está escura à noite. A nova empresa não atende a cidade. O transporte caótico. Não se fez mais nenhuma linha de metrô. Não se construíram mais hospitais. A educação pública caindo aos pedaços. Tem mais professor temporário do que concursado. Enfim, Brasília andando para trás. E agora essa quebra do BRB, que é uma coisa calamitosa, é um assombro que isso tenha acontecido, um prejuízo já de 16 bilhões de reais, que eu não sei se tem retorno. Isso daria para fazer o quê em termos de hospitais? Olha, para você ter uma ideia, um hospital custaria no máximo 500 milhões. Então, 2 hospitais, 32 hospitais de grande porte. Daria para construir todas as 4 linhas de metrô que estão faltando. A do Gama e Santa Maria, do Sol Nascente, Águas Lindas, a de Sobradinho, Planaltina, VLT, W3. Para você ter uma ideia, todo o dinheiro que o GDF gasta por ano, com as 700 escolas do Distrito Federal, com todos os professores, com tudo na educação, custa 5 bi. Só em um dia o BRB jogou fora 16 bi. Quer ver uma outra dimensão? O BRB, nos seus melhores momentos, pagava 200 milhões de reais de dividendos ao acionista majoritário, ao Distrito Federal. Imaginando que ele possa voltar ao seu melhor momento e pague 200 milhões de dividendo, em 5 anos ele pagará 1 bi. Para pagar os 16 bi, 5 vezes 16, 80 anos. O prejuízo do BRB nessa operação com o Master significa 80 anos de dividendos que ele pagava ao GDF. Isso é o maior assalto a banco da história da humanidade. Aquele trem pagador que virou filme na Inglaterra virou nada. Né? É uma vergonha o que se fez. Independente de quem são os culpados e que as investigações cheguem a eles, o problema é encontrar solução. E as soluções que o atual governo está mostrando não são soluções. Intervenção, liquidação, privatização, tudo, e pagar com dinheiro, com recebíveis futuros, né? Quer dizer, dinheiro que vai sair da saúde, da educação. Olha, Brasília está vivendo o seu pior momento. Eu faço parte de um grupo político que deseja resgatar essa cidade. E, ao ser escolhido para ser o pré-candidato ao governador, não dava para dizer não. Eu não sou de fugir à luta. Essa é a primeira razão. Mas há uma segunda razão, Fábio, que é de ordem pessoal. E você, se você me permite, eu vou usar uma metáfora. Eu acho que o Zico foi o maior jogador de futebol do Brasil depois do Pelé. Zico foi o maior artilheiro do Maracanã, 360 gols, campeão mundial pelo Flamengo lá no Japão, inventou o futebol no Japão depois. O Zico é genial. Você acha que seria justo a gente fazer um documentário sobre a vida do Zico e mostrar apenas o pênalti que ele perdeu na Copa de 86? Seria muito pouco para quem fez muito. Muito bem, eu perdi um pênalti. Uhum. Eu não quero ser lembrada
apenas pelo pênalti que eu perdi. Eu quero voltar a jogar e eu quero terminar minha vida pública com dignidade, cumprindo a minha missão com Brasília. Então essa é a razão pessoal de eu estar no jogo. E se depender de mim, já está resolvido. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. Adriano Amaral, hoje você faz alguns comentários aqui sobre os acontecimentos de Brasília e tal. Você fez até uma reportagem sobre. Hoje saiu alguma coisa querendo misturar o Flávio Bolsonaro ao Banco Master. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Sim, especialmente sobre isso. Interessante. Primeiro, boa tarde, Fábio. Parabéns pelo seu programa Vozes de Brasília, um programa de sucesso. Muito feliz de estar aqui, companhia do nosso querido governador Arruda. Em relação à sua pergunta, realmente a mídia oportunista já deve estar mostrando alguma imagem do Flávio. Acho que ele estava até pedindo dinheiro de contribuição do Master para financiar um filme. Não tem nada errado com isso, Fábio. Isso é uma coisa super normal. Você, como uma pessoa pública, querer arrumar um dinheiro para financiar um projeto importante para a esquerda, de um filme. Não, mas para a direita, qualquer coisinha que se faça é um... Não tem filme ou qualquer obra da esquerda que não seja financiado por algum recurso, e geralmente são recursos até, alguns vêm de governo, que é pior ainda. O Banco Master era um banco normal, como qualquer outro, até a turma observar os escândalos e as coisas erradas feitas pelo Master. Coisa errada feita pelo Master, por exemplo, é financiar ou contratar juízes da Suprema Corte ou juízes que estão trabalhando como ministros da Justiça, como no caso do Lewandowski, que era o advogado do Master, ou seja, aí tem coisas mais complicadas. Então o Master começou a revelar uma série de problemas ali em relação a envolvimento com o REAG, que tem fundos que eram ligados, aí já se comprovaram ao PCC, aí começaram a ter uma série de problemas, mas até se deflagraram os problemas do Master, você ir lá no Master e pedir um dinheiro para financiar um filme, não tem nada errado com isso. Não. O governador Sul praticamente já respondeu alguma das perguntas aqui. Mas vamos falar de futuro. O DF tem muitos desafios. Quem vive aqui sabe bem. Transporte, desigualdade entre regiões. Você citou bem e conhece como ninguém isso. Saúde, segurança, desenvolvimento econômico. Na sua visão, por onde a gente precisa começar? Segundo, a mobilidade urbana é um dos problemas mais sentidos pelos brasileiros. Você está andando o dia inteiro, todo dia, gasta 4, 5, 6, até 7 horas para fazer um trajeto de casa ao trabalho. Algum novo projeto, modelo de transporte que o senhor acredita ser viável para o DF hoje? Vou um pouquinho mais além. Na área da segurança pública, a gente está vendo aí coisas terríveis todos os dias. O que precisa mudar para que o brasileiro se sinta mais protegido? Nós vimos aqui na nossa vizinha Goiás, o Ronaldo Caiado sabiamente, e me parece que fez um governo muito bom, e em segurança principalmente. A gente sente, e eu ia muito a Goiânia nos últimos tempos, a gente sentia isso lá. E a gente quer sentir isso de novo aqui. Então, nessa área de segurança pública, o que precisa mudar para que o brasileiro se sinta protegido? Depois eu vou na educação, porque a gente quer ir um pouquinho mais além, explorar um pouco de você sobre isso. Você já fez várias perguntas numa só. Vamos lá. Primeiro, o primeiro desafio ao assumir o governo de Brasília, botar as contas em ordem. Epa. Sem botar as contas em ordem, nada se resolve. O atual secretário da Fazenda, Valdivino, secretário do governo Master, na sua segunda temporada, ele mesmo diz que o governo está quebrado, que estava bagunçado, que o governo foi irresponsável, e ele tem razão. Quem sou eu para discutir com ele? Com déficit gigantesco. O déficit do GDF esse ano deve atingir 4 bi, o IPREV um déficit de 2 bi, o BRB mais 16 bi. Ou você põe as contas em ordem, ou nada vai se resolver. Para isso, vai ser preciso uma economia violenta. Entregar todos esses prédios alugados, mudar o governo lá para o Centrado, onde não paga aluguel, entregar essas mordomias, parar com essas emendas escandalosas que vários deputados estão fazendo para festa, corrida de carro antigo, não sei mais das coisas. No Brasil inteiro é uma vergonha. Uma vergonha aqui em Brasília também. Tem que cortar
na própria pele, tem que diminuir despesa, o governo tem que gastar menos do que arrecada. Feito isso, ele vai voltar para a letra A da CAPAG, que é a capacidade de financiamento. E aí ele poderá contrair empréstimo para fazer obras de infraestrutura. Então, primeiro desafio, botar as contas em ordem. Não será fácil. Segundo desafio, a saúde pública. Brasília já teve, na época do Frejado, Roriz, no meu governo, uma excelente saúde pública. Hoje está vergonhosa. Não há médico nos hospitais, não tem remédio, hospitais caindo aos pedaços, as pessoas se revoltando nos postos de saúde. O último hospital público foi você que inaugurou isso. O último hospital público construído em Brasília foi no meu governo de Santa Maria. Passaram-se 16 anos, nenhum novo hospital foi construído. É uma vergonha. Recanto das Emas, São Sebastião, Sol Nascente, Hospital do Câncer, tudo que eu deixei o projeto pronto, não conseguiram fazer. Lançam a pedra fundamental e saem correndo e não tem obra. Muito bem. O segundo desafio, então, saúde. Tem que contratar pelo menos 1.000 novos médicos, tem que fazer um novo plano de carreira para motivar os servidores da saúde, tem que fazer a saúde voltar a funcionar. Não será fácil também. O terceiro desafio é mobilidade. Brasília tem 3 milhões de habitantes e 2 milhões e 200 mil automóveis. Tem mais carro do que rua. Esse atual governo Master, ele fez viadutos. O viaduto é a menor distância entre dois engarrafamentos, se você não tem um planejamento de mobilidade urbana. Não há outra alternativa para Brasília, senão novas linhas de metrô. Eu quero pegar o metrô da Ceilândia, levar o teu condomínio privê, descer para o Sol Nascente até Águas Lindas. Quero levar o metrô para o Gama e Santa Maria, passando entre o Recanto e o Riacho 2. Quero fazer o VLT do aeroporto para W3. E quero fazer a 4ª ponte, já com trilho, para passar o metrô entre Itapuã e Paranoá e subir para Sobradinho e Planaltino. Alguém poderia dizer, mas isso não é uma meta muito ambiciosa? Eu dizia, peraí, gente. Ambicioso foi o Juscelino que construiu Brasília em 1000 dias. Com esse dinheiro jogado fora no BRB Master, dava para fazer essas 4 linhas de metrô e sobrava dinheiro. Então, não tem nada de ambicioso. É só querer saber escolher prioridades. Segurança pública. No meu governo, você tinha 300 postos policiais. Bonitos, eficientes. O pessoal chamava de Kinder Ovo. Funcionava. Onde a gente botou um posto policial, diminuiu a criminalidade. Nós tínhamos uma polícia disciplinada. Hoje, a polícia botaram um distrital para tomar conta da PM, outro distrital para tomar conta da civil e outro distrital para tomar conta do bombeiro. Então, os coronéis têm que bater continência para o deputado. Não funciona. A política entra por uma porta, na segurança pública, a eficiência, a disciplina sai pela outra. Virou bagunça. Precisa ter pulso firme, unidade. O que o Caiado fez em Goiás, um comando único, uma polícia de Estado e não de governo, sem fazer politicagem. Declara, bandido vem aqui, cai fora. Esses dias eu vi uma reunião de policiais militares para bater palma para um deputado e para o ex-governador. Virou brincadeira, virou gozação isso. Eles nem escondem mais. Então, segurança pública, claro que precisa de investimentos. Eu fui visitar agora o Smart Sampa, que é uma central de monitoramento. São Paulo já tem 50 mil câmeras de vídeos de identificação facial e de placa de automóvel. Mas a gente vê um bandido caindo todo dia. Claro. Então, nós precisamos investir em tecnologia, fazer com que a polícia volte a ser profissionalizada, hierarquizada, disciplinada, comando único, sem influência política, a gente bota a segurança nos eixos. Adriano Amaral, você reúne uma experiência rara entre setor público, a liderança empresarial, a atuação internacional. Mas o que eu quero perguntar a você, recentemente vimos um artigo publicado num veículo chamado Poder 360 e a CNN também publicou num dos seus cadernos a questão da elegibilidade do governador Arruda. É um tema, governador. A gente que é seu fã, que é seu partidário, que gosta de você, a gente ouve todo dia. E a resposta a gente fica engasgada, né? Fica engasgada. E a gente sabe que isso
veio muito depois, a gente sabe O Adriano escreveu um belo artigo sobre Pois é. isso. E eu queria que você então falasse um pouquinho sobre isso. Claro, não precisa estender muito, que é um artigo que a Legal. gente nem queria falar nisso. Mas... Pergunta importante, porque grande parte da população acha que o governador está inelegível. O que não é verdade. Mas tem muita gente pagando sobretudo a mídia local para inventar ou sustentar essa narrativa. E aí, todas as pessoas que eu converso perguntam, primeira pergunta, vem cá, o governador Arruda está elegível? Está sim. A matéria que eu fiz foi em resposta a uma matéria que saiu de uma pessoa do alto escalão do governo Master 1, que estava dizendo que estava trabalhando ativamente para derrubar a elegibilidade. Se ele está trabalhando para derrubar a elegibilidade, é porque elegível está. Vamos lá. Tecnicamente, o que acontece aqui? Houve algumas alterações de algumas leis, como a de inelegibilidade, a lei de ficha limpa. Essa lei foi aprimorada recentemente, onde ela aprimora e determina o marco temporal da inelegibilidade, de quando começa. Porque se não tiver isso definido, esperar, transitar e julgar, a gente conhece como funciona a justiça no Brasil. O transitado em julgado pode demorar 50 anos, pode demorar 100 anos, então até esperar isso, você vai acabar deixando uma pessoa inelegível ad eterno, uma inelegibilidade perpétua. Tem 16 anos, podia Uma inelegibilidade perpétua. 8 no governo, já não teria o Banco Master. Então, esse aprimoramento determina quando começa a contar o relógio. No caso do governador Arruda, esse relógio começa em julho de 2014. Então, pelo dispositivo de 8 anos ou pelo dispositivo de 12 anos, o governador está elegível, não tem nenhum problema. Então, por esse marco da aprimoramento da lei de elegibilidade, o governador está elegível. Um outro marco que existe, uma outra lei que foi recentemente aprimorada, é a lei como chama, você tem a inelegibilidade, tem a lei da improbidade. Essa lei da improbidade foi aprimorada recentemente, que determina e define o que é improbidade. Antes a lei era muito aberta, poderia ser muito subjetiva. Se você erra no prazo de uma obra, pode tomar uma improbidade na cabeça. Se o preço muda por alguma razão, você toma uma improbidade na cabeça. Até no setor privado, quando você vê um projeto e o projeto demora mais ou perde o controle, é normal também no governo que haja algum atraso. Então a nova lei de improbidade estabelece que numa improbidade você tem que comprovar o dolo. Houve dolo de fazer uma coisa errada? Aí isso já é mais difícil. E aí existem alguns princípios jurídicos que mostram que, com esse aprimoramento da lei, isso pode até beneficiar o Arruda, que não tem nenhuma condenação criminal. A condenação que ele tem é de improbidade administrativa, que é muito subjetiva. Então, se agora está se estabelecendo essa nova lei, ela retroage para efeitos futuros. Então, a improbidade que ele tomou, questionando e não se comprovando o dolo, ele estaria até livre dos processos de improbidade. E, por fim, Fábio, existe um terceiro argumento importante, que é o argumento da anuidade eleitoral. Pelo dispositivo constitucional do artigo 16 da Constituição, você não pode mudar nas regras durante o prazo de um ano. Então, se tivesse que dar uma inelegibilidade, teria que ter acontecido um ano antes. Você não pode ser durante um ano eleitoral você mudar uma regra, mudar e dizer que a pessoa está inelegível. Então, se acontecer algum tipo de julgamento, algum tipo de decisão, teria que ter acontecido um ano antes. Esse é um princípio importante da nossa Constituição Magna. Então, você pega aí pelos três. Pela improbidade, tem que comprovar dolo, o que não existe. Pela inelegibilidade, definiu-se o marco temporal, o que também o deixa elegível. E pelo princípio da anuidade eleitoral, também teria que ter mudado um ano antes. Então, são três elementos importantes que deixam o nosso governador elegível. Estamos com o Supremo Tribunal Federal, porém acreditamos nos nossos ministros, nossos juízes, que estaremos eleitos. Governador, vou Elegível. fazer... Mas eu já estou indo na frente. Uma coisa de cada vez. Estou indo na Você frente. sabe como você me permite? Uma coisa que eu fiquei estarrecido ontem. Quando me mostraram, eu pensei que era brincadeira. Mas depois foi publicado no Metrópolis, que é um veículo de imprensa muito sério. E aí, poxa, eu falei, inacreditável. A atual governadora teria pedido uma audiência ao ministro para ir lá defender
que eu devo ficar inelegível. Ou seja, querendo me tirar no tapetão. Que vergonha! Ou querendo comprar uma Meu juíza. Deus, que um coisa, juiz. que eu que coisa saiba, triste. Fina. Veja bem, em primeiro lugar, ela não é parte. Né? Ou seja, em segundo lugar, a saúde caindo aos pedaços. O banco quebrando. Em vez de trabalhar para Brasília, está brigando para me tirar no tapetão com medo de disputar no voto. Que coisa mais feia. Interferência Aliás, na justiça é ilegal também, ou seja, você interferir na justiça não é nada republicano, nem muito legal. Principalmente com o presidente do partido dela envolvido até a tampa, como os jornais Mas mencionam. olha, Fábio, independente disso tudo, uma governadora de estado se prestar junto com o Gustavo Rocha, que é conhecido como advogado das maldades, pedir uma audiência a um ministro de um tribunal superior para argumentar contra a minha elegibilidade, quer dizer, para querer me tirar no tapetão, que feiura! Em vez de estar trabalhando por Brasília, Brasília é um caos, as pessoas sofrendo. Eu fico muito triste. E sabe o que isso revela? Que essas pessoas não têm propósito, não têm um projeto de cidade, não têm espírito público. É a briga do poder pelo poder, a qualquer preço. De preferência, sem concorrentes, no tapetão. É isso. Nada democrático. Você sabe o que eu achei mais interessante nessas últimas matérias? Quando caiu a matéria do aniversário de Brasília, que ela tirou 25 milhões e transferiu para a saúde. Eu digo, poxa, a secretaria, a SECOM, passou de 200 para 250 milhões, ou seja, jogou mais 50 milhões Na para comunicação. Para fazer publicidade. E aí, você tira 25 para a saúde. Ah, vamos brincar, né? Porque 25 milhões na saúde é mesmo que você dá comida a passarinho, que são coisas muito miúdas, não é? O orçamento da saúde é de 9 bi por ano. Pois é. Aí você fala em 25 milhões, brincadeira. Governador, nós estamos chegando ao final, é uma pena, porque a gente tinha coisa aqui para falar 3 dias seguidos, mas eu gostaria, tem como muito potencial econômico, o Distrito Federal tem muito potencial econômico, mas depende muito do funcionalismo público. Que tipo de incentivo o seu governo daria para empreendedores de novos negócios? Isso, eu quero completar mais. A gente sabe que a vida pública exige coragem, resiliência e propósito. Para encerrar, quero te pedir uma mensagem direta ao povo do Distrito Federal. Por exemplo, o que você quer dizer para o eleitor que está olhando para a política com desconfiança, mas ainda acredita que dá para mudar? E a mudança é com José Roberto Arruda. Fábio, primeiro é o seguinte, eleição tem que ter esperança. Se você não tiver esperança num mundo melhor, num país melhor, numa cidade melhor, você vai votar com que ânimo? Eu não perco a minha esperança, eu não perco a fé em Deus e a esperança de ver um mundo melhor. Eu me revolto ainda hoje com as desigualdades, por exemplo. Como é que pode, a 15 minutos do Palácio do Planalto, de carro, você chegar na Estrutural, entrar ali na Santa Luzia e ver aquela miséria, crianças brincando no esgoto a céu aberto, aqueles barracos pobres, as pessoas famintas? Isso está errado. Juscelino não construiu Brasília para isso, nós não podemos ter tantas desigualdades. Falta governo, falta infraestrutura, falta programas sociais, como nós tínhamos, o Pão e o Leite, a Cesta Verde. Eu me lembro hoje, como se fosse hoje, a gente entrando na Estrutural. E transformando na cidade que a gente transformou. A mesma coisa no Itapuã, no Arapuã, que vai por aí afora. Que, aliás, Então, um belíssimo programa, a gente tem que aproveitá-lo. Então, veja bem, Fábio, a eleição é para ter esperança. Se for para continuar do jeito que está, com o governo master aí, um que não sabe fazer Pix, outro que não viu nada, e o banco quebrando, deixa eles então, acabou, não precisa nem ter eleição. Agora, se quer fazer uma mudança, se quer voltar ao tempo do governo do Roriz e do meu, um governo que trabalhe, um governo que ouça a população, que cuide dos mais humildes, nós estamos dando essa alternativa. É por isso que nós estamos em campo. Para mostrar que é possível ter uma Brasília muito melhor do que a que temos hoje, né? E desenhar também um futuro melhor para a nossa cidade. Eu acho assim, Brasília tem só 65 anos.
66. Juscelino construiu Brasília. Cidade belíssima. Interiorizou o desenvolvimento, revolucionou a arquitetura mundial. Mas agora, nova ainda, com 66, está cometendo os mesmos erros das outras grandes cidades. Favelas, invasões, miséria, pobreza, morador de rua. Ô, gente, peraí, é a capital do país. Aliás, essa crítica de a maior favela do Brasil, ser Itapuã, Sol nascente. Sol Nascente, é o maior absurdo que a imprensa fala. Tá ruim? Tá. Mas vamos combinar. Também nós temos Ceará aí muito mais forte. Temos Mas Rio em de Janeiro. população é maior. 160 mil habitantes. É terrível, mas Eu andei lá. Agora, O que eu acho, sabe o que é, Fábio? Como aqui em Brasília, por exemplo, a 26 de setembro é plana, o Sol Nascente é plano, é diferente do Rio, que a favela sobe um morro e você vê. Então aqui fica muito espalhado. Agora, as pessoas estão sofrendo. O governo já podia ter colocado água, esgoto, luz, infraestrutura, asfalto, ter feito a escritura das casas. Não fez. Agora, me conta uma coisa, nós que somos de Brasília. Por que um governo que está aí há 8 anos, Ibanez e Celina, 8 anos, não deram conta de fazer nada disso? Venderam a SEB na Bacia das Almas, quebraram o BRB e querem continuar no poder? Para quê? É o poder pelo poder? Parece que está à venda também a do saneamento. Né? Espero que não dê. Eu espero que esse governo termine logo para não dar tempo deles arruinar mais ainda Brasília. Porque o que está acontecendo é um total despropósito, descompromisso com a cidade e com o futuro de Brasília. Descompromisso com a coisa pública. Olha, o Fábio. Isso nossos filhos e netos vão sofrer. Vão sentir. Que a gente. Você não está vendo um projeto de mobilidade urbana com começo, meio e fim. Sabe que você entra no buraco do Tatu ali, Sim. passando embaixo da rodoviária do Eixão Sul para o Eixão Norte, estão fazendo a reforma de um viaduto no Eixão Norte. Tem 3 anos. A obra está parada. É uma vergonha. Eu te confesso que essa aqui, indo do plano para Taguatinga, Pig, sei lá que é. Eu fico impressionado com aquilo ali, porque não acaba aquele negócio. Porque as obras começam e não terminam. Porque não tem planejamento, o governo não está pagando os empreiteiros diminuem o ritmo para diminuir o prejuízo, as obras vão ficar mais caras porque depois tem reajustamento, não sabem governar. O que eu vejo, sinceramente, no Ibanez e na Celina, é uma corrida despudorada pelo poder. O poder pelo poder. Mas sem propósito para o futuro de Brasília. É por isso que eu me levantei contra isso. E eu tenho conversado muito com outras pessoas representativas da cidade que pensam a mesma coisa. O Kiko Caputo, a Paula Belmonte, o Isalci, o Fraga, o Ricardo Capelli, várias pessoas que cada um com a sua maneira de pensar, e eu respeito as diferenças, mas que querem um futuro melhor para a nossa cidade. Eu acho que todos nós, moradores, eu estou desde 70, 55 anos, 56 anos, em Brasília. Quer dizer, eu sinto que eu sou muito mais brasiliense do que mineiro, porque eu passei mais tempo aqui do que na minha... Eu cheguei aqui com 21 anos, então eu morei 21 anos em Minas e estou aqui há 50. Eu sou muito mais... Meus 6 filhos nasceram aqui, minhas netas são daqui. A minha vida é aqui, eu devo tudo, todas as oportunidades que eu tive na vida, eu devo a Brasília, eu amo essa cidade, Fábio. E eu fico arrepiado de ver o descaso, o que está acontecendo. Você vai no setor comercial sul, sabe, pessoas dependentes de droga, ao meio-dia. O centro da Ceilândia bagunçou tudo outra vez. O centro de Taguatinga, a mesma coisa. Está virando bagunça. A cidade está uma desordem. Eu ainda não vi as vans que o Fraga tirou. Até isso já voltou. Pois é. É impressionante. E eu tive. O Fraga convidou e me botou para receber um dia. Pelo amor de Deus, como ir de medo dos fanzeiros. Porque estava aquela... Todo mundo queria uma van. Mas o problema é que foi uma medida muito dura, muito difícil, mas tinha que fazer. Legal. Você pega no Rio de Janeiro, por exemplo, o transporte regular está todo mundo na mão do Comando Vermelho. É isso, é o crime organizado, é o primeiro que toma conta do transporte regular, não dá, sinto muito. Claro que tinham vários pais de família que merecem respeito,
Mas não dá para a cidade ser desorganizada, virar essa bagunça que estava virando. Agora, infelizmente, nesses 15 anos, Brasília regrediu, Brasília vive um mau momento, mas ainda dá tempo de resgatar a Brasília de boa qualidade de vida. E é por isso que eu estou em campo. Tenho certeza disso e acho que será resgatado principalmente por você no governo que nós queremos e no governo que nós acreditamos. Fábio, só mais uma coisinha. O Adriano falou sobre a questão da elegibilidade. Eu continuo confiando na justiça brasileira, continuo obediente às decisões judiciais, respeito à magistratura e acho que esse tipo de interferência que a governadora tentou fazer é um tiro na água. Esquece isso. Eu sou incapaz de fazer isso em meu benefício. Imagina que eu tentaria fazer para prejudicar alguém. E outra coisa, a governadora responde aí processo naquela ação lá de desvio de dinheiro da saúde. A Dracon, né? Eu não quero saber disso, não. Eu não quero ela inelegível. Eu quero que ela dispute. Porque é bonito. É legítimo o direito dela, da Paula, do Isalci, do Kiko, de todo mundo disputar a eleição. Ganha quem tiver mais votos, quem tiver um projeto mais consistente para a sociedade. Essa coisa deles quererem toda eleição me tirar no tapetão é vergonhoso, é triste para Brasília. A lei da ficha limpa falava em 8 anos. Eu já estou 16 fora. Pois é. Não acaba nunca? É um absurdo realmente. Bom, finalizando com o meu amigo Adriano Amaral, muito se fala nos bastidores políticos e na opinião pública sobre a situação... Não, isso aqui já falei. É isso aqui, perdão. A qualidade do governo Arruda. Adriano, você foi secretário e tal. Da mesma forma que a Arruda vai herdar um governo master com dificuldade na saúde e educação, déficit fiscal e um agravante, vamos receber um governo quebrado. O que você pode nos dizer como empresário, Vamos lá. pagador de impostos? Você fez várias perguntas aí de novo, Isso. Fábio. Uma primeira, assim, que eu acho que é até importante, que já se passaram 16 anos. Muitos jovens não conheceram o governo Arruda, não vivenciaram o governo Arruda e não conhecem. Então é bom resgatar um pouco o que foi feito pelo governo Arruda. O governador está falando aqui da importância de projetos. Mais importante do que projetos é conseguir entregá-los, é conseguir fazer. Então, quando o governador fala em projeto, não é promessa, ele entregou. Anos depois do nosso governo, apareceu o Partido Novo, prometendo redução do tamanho do Estado, desburocratização, modernização. Todas essas promessas foram feitas durante o governo Arruda lá atrás. Nosso governo foi, a meu ver, o melhor governo da história do Brasil. Erradicamos mortalidade infantil, levamos Brasília para número 1 em educação, número 1 em saúde, número 1 em segurança, número 1 em infraestrutura. O IDH de Brasília, em 2009, era mais alto que da Alemanha, um país rico da Europa. Essas são conquistas que não são promessas. É bom que a juventude, que não conheceram, saibam do que aconteceu no governo Arruda. Então, o que ele está vindo com essa energia toda prometendo, sem dúvida fará. Outro elemento importante, quando o governador chamou o primeiro escalão do governo para uma reunião, foi emblemático que todos compareceram. Isso demonstra uma série de coisas. A liderança do Arruda, ele não é uma liderança, ele tem propósito. Então quem está vindo, ele tem propósito de fazer bem para Brasília, propósito de melhorar Brasília. O que aconteceu nos 16 anos após o nosso governo? O governo Agnello, um governo nulo, não aconteceu nada, foi alguém nulo. O governo Hollenberg, enfim, uma enrolação total também, nada aconteceu. Qual é o projeto que você pode dizer que aconteceu no governo Agnello, Hollenberg ou Ibanez? O Ibanez prometeu mais de 50... Nós tivemos um projeto fantástico, até por sorte minha. Eu fui o criador do Sind Atacadista. Verdade. E conseguimos trazer, naquele momento, várias e várias empresas do segmento medicamentos. Várias foram embora depois. Quantas ficaram, Fábio? Pois é, do medicamento... Nós fizemos um trabalho trazendo... Quantas ficaram? Nada. Foram todas para Goiânia, para Goiás. Ficou uma. E quero resgatar tudo isso. A gente está pronto para fazer tudo isso com o apoio do governador, buscar novamente essas empresas. Quando eu fui eleito presidente, criador do Sind Atacadista, nós arrecadávamos, governador, 80 milhões de reais ano. Isso em 2001. Eu deixei em 2015, aliás, deixei em 2012
Eu fui até 2015, mas deixei em 2012, com 1 bilhão e 200 de arrecadação só de ICMS. São 14 vezes mais. Isso não é meu, não. Como faz? Sensacional, Entendeu? né? Então, quer dizer, a gente conhece um Eu pouquinho me do lembro setor. bem da sua atuação no setor empresarial. E eu acho que o governo de Brasília precisa ter olhos voltados para a atividade econômica. Sim. Acho que o BRB tem que parar de incentivar time de fora, fazer prêmio de Fórmula 1 e sala VIP para Granfino, e investir o dinheiro em pequenos e médios empresários do Distrito Federal e do entorno. Se pegasse esse dinheiro que jogou fora com o Master e jogasse aqui na economia de Brasília, Esse dinheiro. primeiro não ia dar prejuízo, Não. porque os empresários pagam. Em segundo lugar, ia gerar empregos, riquezas. Foi uma pena o que esse governo fez de desvirtuar o papel do BRB. O BRB é um banco que vai fazer 60 anos. Tem 5.500 servidores da maior competência. Chega uma administração caótica dessa, faz essa bagunça, leva a agência do BRB para Nova York, para Abu Dhabi, para Correntes no Piauí, sei lá para onde mais, sem nenhum sentido. Começa a patrocinar times de fora, Sem nenhum retorno financeiro. sem nenhum retorno financeiro, custo caríssimo. e deixa de cuidar da economia do Distrito Federal como antes cuidava. É uma pena que isso tenha acontecido. Fábio, a segunda parte também que você perguntou, que vamos herdar aqui um governo com déficit e prejuízo. Além do que o governador já respondeu, que essa pergunta que você me fez agora, é importante também ter muito uso de tecnologia. Tecnologia, você chega muito mais longe e abarateia os serviços públicos. E além disso, também é preciso pensar em projetos que não só dependam de orçamento público, que dependam também de dinheiro privado. Então tem muitos projetos que podem ser apoiados que têm viabilidade econômica, deixa o privado fazer, não precisa o governo entrar onde o privado pode fazer. Brasília já tem 105 faculdades. Para que o governo Massa estava lá investindo em criar mais uma faculdade, que não é só o dinheiro do investimento da faculdade, depois o custeio disso, né? Então você está onerando e tirando mais e mais dinheiro da economia indo para dentro de um governo autofágico. Então tem que voltar a devolver para a sociedade. E fazer o que fizemos. A UDA vai fazer. Isso, Com como certeza. fizemos já no nosso governo, o melhor nível de desemprego da história, apesar de ter reduzido o tamanho do Estado. Como que se faz isso? Gerando o melhor ambiente de negócio para o setor privado, gerar os empregos, e aí com isso a importância do dinheiro que vem de um BRB que podia estar financiando os empresários locais. Bom, Adriana Amaral, governador José Roberto Arruda, agradecimento Vozes de Brasília a vocês dois por essa prestação de serviço que fazem a todos os membros do governo, aliás, todos os membros do Distrito Federal, todas as pessoas Toda a sociedade. que veio, toda a sociedade do Distrito Federal. Queria deixar aberto para os agradecimentos de vocês, primeiro o governador Raul, Muito obrigado. Depois o Adriano. Estou feliz da vida de e ter feito um certo desabafo aqui, né? Tem hora que a gente está engasgado. Podcast serve para isso, a gente bota para fora. Muito e aqui obrigado, a gente, Fábio. aqui a gente vai fazer um trabalho que você vai gostar, eu tenho certeza. Muito obrigado, querido. Não é? Adriana Amaral, Obrigado também, Fábio. Quiser Parabéns deixar pelo seu suas programa. eu sei que você está vindo aí com um viezinho assim meio político, meio sem gracinha, né, governador? Não é Fica sem assim, graça, então. não. Ele é um grande É, nome. Quem tá vindo é meu filho, Fábio. Pois Quem é. tá vindo é meu filho, Adriano Amaral, o seu não. Adriana Amaral, o nosso federal. Olha só. Boa. Então, muitíssimo obrigado a vocês, obrigado à nossa equipe, hoje incluída Ana Luísa, que por acaso veio a ser minha mulher, com muita satisfação, Jorge Medeiros, todo o pessoal. Estou vendo aqui meu amigo querido Gifone, rapaz. É porque está dando um reflexo aqui da iluminação. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e espero a sua eleição com toda certeza. Obrigado, Fábio. Estamos de volta ao Vozes de Brasília e este é o novo quadro do programa que mostra o lado mais humano dos nossos convidados. Eu sou Ana Luísa e a partir de agora vamos além dos cargos, dos títulos e da política para conhecer histórias de valores, de desafios e visão de futuro de quem ajuda a construir o presente e o futuro do nosso país. Bem-vindos
farei perguntas mais humanas. Um convidado por vez, eu começo pelo governador Arruda. Governador, o que o sucesso exigiu de você? Humildade. Sucesso é um trem perigoso que é danado, né? Meu pai falava assim, quanto mais alto o pinheiro, mais bonito é o tombo. Como eu já levei uns tombos, eu aprendi a trabalhar com isso. Hoje a minha vida é muito simples. Eu procuro fazer as coisas realmente com simplicidade, com humildade, para tentar errar menos. Mas, enfim, eu guardo dos momentos que eu tive a oportunidade na vida pública, como líder do Fernando Henrique no Senado, como governador, enfim, eu guardo as coisas boas, de ter feito coisas boas para a cidade, coisas boas para o país. E nessa altura da vida que eu estou, tomo cada dia mais cuidado para não deixar a vaidade, né, subir a cabeça e mudar o comportamento da gente. E quem você precisou se tornar para chegar até aqui? Eu acho que eu precisei, assim, eu sou de uma geração que era bem politizada. Eu fazia política estudantil, a gente militava pela volta da democracia no Brasil, tudo mais. Embora eu tenha estudado engenharia, um curso de exatas, eu desde muito jovem lia muito. E tive preceptores, pessoas que me orientavam, tanto na literatura normal, eu adoro poesias, romances, tudo mais, mas o meu fraco mesmo são biografias. Eu acho que eu li todas as biografias que já se escreveu sobre Churchill, sobre Juscelino Kubitschek, sobre Getúlio, e é isso que vai formando na gente um sentido crítico, uma visão de mundo, né? Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: quem não conhece a história tende a repeti-la no que ela tem de pior. Então, eu às vezes vejo hoje pessoas assim, cheias de certeza, né, com posições muito radicais na política. Isso não é construtivo. Eu sou de uma geração que exercitava o diálogo. Quantas vezes no Senado eu travava batalhas enormes com outros senadores, mas à noite jantávamos juntos no Piantela e buscávamos encontrar alguns pontos de convergência, mesmo tendo ideologias diferentes. Isso ninguém vê nos bastidores, né? E que mais as pessoas não veem nos bastidores que acontecem? O ser humano, né, nas suas fragilidades, nos seus medos, nos seus erros, nós todos somos seres humanos. E né? o poder já lhe custou alguma coisa? Ah, claro, no episódio do painel, na saída do governo, cada tombo que eu levei, que eu vou te contar, não foi fácil, não. Por isso que eu tenho um couro duro, né? De saber enfrentar batalhas. A gente aprende muito na vida, e aprende mais com os erros do que com os acertos. Aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. Fernando Henrique tinha uma frase interessante, ele diz o seguinte: a intimidade de cada um de nós é ridículo. Cada um de nós. Pensa no seu dia a dia. Há um certo momento do seu dia que você não quer nem que seu marido veja. Não é isso? Então todos nós temos um momento, instantes, em que nós somos ridículos. Seres humanos, somos assim. Então saber guardar esses momentos com uma certa discrição. Mas eu acho que a chave de tudo, eu hoje já passei dos 70, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu tenho muito mais dúvida do que certeza. E é isso que me faz evoluir. Porque se você acha que você tem certeza de tudo, você é o dono da verdade, você não aprende mais nada. E medo? Você tem algum medo que você nunca contou em alguma entrevista? Eu acho que sim. Olha, o Juscelino tinha uma frase interessante, né? Deus me poupou o sentimento do medo. Eu diria que não sou... Eu tenho meus medos, sim. É natural. Eu vou te dizer um medo que eu tenho. O medo que eu tenho é de ficar doente numa cama e dar trabalho para os outros. Eu não tenho medo da morte. Acho que a morte é a passagem para um plano superior e eu encaro isso com tranquilidade. Mas eu lamento muito, eu tenho amigos que, por exemplo, tiveram esclerose lateral amiotrófica e ficaram escravos do próprio corpo, né? É triste demais. Eu acho que a doença é uma coisa que mete nele. Então, eu todos os dias agradeço a Deus de estar com saúde, de estar com disposição, de estar com vontade de trabalhar,
com sonhos, com esperanças. Eu acho que é isso que nos move. Eu tenho, assim, não vou dizer medo, mas preocupação também com o mundo que eu estou deixando para os meus filhos, meus netos, né? Eu tinha o sonho de deixar um mundo melhor. E eu tenho muita dúvida se a minha geração está, apesar dos avanços da tecnologia, os avanços da ciência, da medicina, da maior longevidade, uma série de avanços que o mundo teve nos últimos 50 anos, mas eu acho que o mundo emburreceu um pouco. Nós estamos muito assim bipolares, sabe? E uma discussão muito mesquinha, sectária. Então, enfim, eu me preocupo, não vou dizer que é medo, mas é uma preocupação com o mundo que eu vou deixar. E vamos falar de futuro, então. Vamos falar de visão de futuro e agora, para falar de futuro, desenvolvimento, legado e os caminhos que estão se desenhando no Brasil e Distrito Federal. A pergunta é para os dois e ambos podem complementar. O que o Brasil, Adriano, ainda não percebeu sobre o seu próprio potencial? Interessante a pergunta, Ana Luísa. O que eu vejo aqui? Não sei se você lembra, em 91, o Brasil tinha um PIB maior do que da China. Poucos lembram, 91 faz pouco tempo. De lá para cá, Índia e China cresceram mais de 20% ao ano nos primeiros 10 anos. Hoje, se a China crescer 5%, é meio Brasil que está crescendo. E o Brasil era maior do que a China em 91. O Brasil tem um certo medo do sucesso, um medo de pensar grande. Complexo vira-lata. Complexo vira-lata. Você fala para alguém assim no Brasil, esse cara é sonhador, isso é um insulto. Lá fora, alguém que é visionário é um elogio. Aqui no Brasil é empreendedor. Eu muito isso, você é sonhadora, porque eu penso grande, né? Mas a gente tem que pensar grande, né? Você tem que pensar grande. Então, quando um país muito rico em termos naturais, de riquezas naturais, é muito rico na formação a nossa antropologia é rica. A miscigenação do negro com os povos originários e com os europeus gerou um povo alegre, feliz, bonito, né? E nós somos de bem com a vida. E um povo agregador, né? Um povo agregador. Né? É o homem cordial lá do Sérgio Buarque, do Raiz do Brasil, mas que não exercitamos todo o nosso potencial. E é um trem chato, né? Desde menino que eu ouço, o Brasil é o país do futuro. E o futuro não chega, não. Exatamente. Quando o pessoal criou aquele acrônimo BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, era um país que tinha o que em comum? Território gigante, população gigante, bônus demográfico, que é a população mais jovem ou menos dependentes em relação aos trabalhadores, recursos naturais abundantes. Então, eram países agrupados porque tinham condição de crescer 2 dígitos e tinham a obrigação de crescer 2 dígitos. Agora, não vai fazer isso com governos que gastam mais do que arrecadam, não vão fazer isso com a mediocridade de não investir em educação pública de qualidade, em tecnologia, em ciência e tecnologia, em pesquisa. Nós estamos parados, nós estamos regredindo. E você vê, por exemplo, eleição para presidente da República. Vários candidatos. Quem apresentou até agora um projeto consistente de país? Não. Então eu me lembro, por exemplo, Juscelino Kubitschek, plano de metas. Eram 30 metas e a meta síntese em Brasília. Ele desenhou um futuro para o país. As pessoas acreditaram, ele governou 5 anos, o Brasil desenvolveu 50 em cima. E é isso que falta, né? A gente como poder público, eu falo a gente... Porque hoje tá a burrice, a ser de direita ou de esquerda. Grande porcaria. Falta planejamento. O que explica que o mundo está aumentando a demanda por alimentos? O Brasil é o maior celeiro do mundo, alimenta 1,5 bilhão de pessoas fora. Pode. Como é que você chama nós dois numa entrevista? Ele usando essa peruca e eu careca assim. Vai ficar ruim lá no vídeo. Fica não, Roberto. Essa é uma inveja que eu não administro. Não fique, governador. Mas, enfim, estamos falando dos alimentos. A demanda aumenta. O que explica o preço da soja, governador? De 2022 a 2025 caiu 60%. Não 6%, caiu 60%. Uma das maiores empresas de café do mundo, lá de Minas Gerais, quebrou no ano passado, com a demanda aumentando. Falta um planejamento. E o Brasil ele domina a questão da cadeia produtiva. O que a gente precisa é dominar a margem. Fazer mais estruturas de armazenamentos para que a gente O Brasil não tem só vender no momento da safra, no aperto. O Brasil não tem uma bolsa de commodities agrícolas. Somos o maior exportador produtor e não temos uma bolsa de commodities agrícolas. Somos o maior exportador de minérios e não temos uma bolsa de minérios. As redes sociais
que é um avanço tecnológico fantástico, um avanço nas comunicações, mas ela está emburrecendo muitas pessoas. Verdade. Porque aí você fica uma pauta de costumes, né? E você não discute o desenvolvimento realmente. Direitos, né? De direito. É uma bobagem, os radicais de direita, os radicais de esquerda. Cadê o projeto de país? A gente está importando problemas que não são nossos, problemas de racismo. Onde que o Brasil tinha? Você vai numa favela, tem branco, preto, não tem de tudo lá, não tem essa segregação onde você vê em país racista. Estamos importando essa pauta que não é nossa e ocupando o debate numa coisa que é muito menos importante do que um debate mais sério de desenvolvimento, de projetos, de planos. Quais são os gargalos do Brasil? Um dos gargalos é infraestrutura. Outro gargalo não tem os mercados de capitais. Infraestrutura financeira também, para dominar a cadeia Mercado de produtiva. capitais. Exatamente. Falta um mercado de capitais. Se o Bill Gates tivesse nascido aqui em Brasília, até hoje estava trabalhando na garagem do pai dele. Exatamente. E o que Brasília precisa entender sobre desenvolvimento regional? Governador Arruda. O que Brasília precisa entender sobre... Primeiro, precisa fazer linhas de metrô para ligar as cidades do entorno a Brasília. Você pega, por exemplo, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, até Lusiânia, tanto de manhã como à tarde, a 040 para, né? Óbvio que você precisa de uma linha de metrô para fazer a integração das cidades do entorno que vivem e que cresceram em função de Brasília. Em segundo lugar, precisa de programas de desenvolvimento integrado. Quer dizer, saia do papel e faça com que haja programas de incentivo fiscal, de financiamento, para que empresas Possam vir se instalar, né? possam se Nossa, mas que se valham também da máquina pública do DF para trazer investimento e desenvolvimento nessas cidades do entorno. Agora, Tudo surge aqui, então o DF tem que ser o grande modelo para o Brasil, né? o nosso governo, a gente tinha 32 áreas de desenvolvimento econômico dentro do DF. A ideia era fazer parcerias no entorno também, que o que está sobrando lá, áreas. Então, você fazer uma combinação com essas cidades do entorno e levar o desenvolvimento para as cidades que também vivem de Brasília. Serviços de saúde eles usam aqui, serviços muitos de educação são providos daqui. Então, fazer uma integração maior. E isso passa muito pela linhas de transportes, metrôs, trens para tudo que é lado. E para encerrar o nosso bate-papo, o tempo é curto, daqui a pouco eu vou chamar o George, que está com as notícias principais do Vozes de Brasília. A última pergunta: qual a oportunidade o Brasil está deixando escapar? Eu acho que está deixando escapar a oportunidade de destravar a infraestrutura. A infraestrutura está parada. O Ibanez prometeu... escapando a oportunidade de investir em educação pública de qualidade, investir em ciência e tecnologia, investir em pesquisa de alto nível. O Brasil tem um potencial incrível, Enorme. né? Nós poderíamos ser o primeiro, né? Eu acho que A gente domina o alimento. a grande virada agora vai ser ganhar a Copa do Mundo. Vamos começar por aí. Bom, então eu agradeço a vocês pelo tempo, pelo espaço que vocês nos deram para conhecer mais humanamente, para ver a visão de futuro. E agora a gente vai chamar o George Medeiros, que está com todas as notícias do portal Vozes de Brasília da semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, Ana Luísa, por ter passado para mim aqui esse momento. E nós estamos aqui agora com as principais notícias do portal vozdebrasilia.com, que diz o seguinte: Brasília lidera o novo mapa da alta renda imobiliária no Brasil. Brasília vem se destacando, tirando São Paulo e Rio de Janeiro do grande eixo imobiliário. Brasília vem se tornando uma das capitais com alta renda e isso vem impactando bastante, pessoal. Para você ter ideia, a alta renda dos imóveis aqui em Brasília. Olha, Brasília tem impactado tanto que os imóveis aqui em Brasília têm custado muito caro. Então, tirando Brasília, né, Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília vem se destacando fortemente aqui no Brasil com a alta renda imobiliária, tá certo? Outra notícia importante aqui pra gente também, que a gente vem falado muito, é a marca do agro no Brasil. A marca Agro Brasil vem enfrentando o desafio de transformar a boa imagem em valor econômico. O Brasil, pessoal, o maior exportador de commodities do mundo, tem enfrentado o quê? Uma grande dificuldade de distribuir a sua marca lá fora. O Brasil tem uma grande marca lá fora e isso vem impactando muito, né, o valor das nossas commodities. Ou seja, não é só vender commodities, a gente precisa fortalecer a marca Brasil, tá certo? E outra notícia importante aqui para Brasília também, que é muito importante, Brasília veio chegando a época da seca, a época do frio. E as crianças asmáticas sofrem muito com o clima seco. E isso vem impactando bastante as nossas crianças aqui em Brasília.
E a recomendação da Secretaria de Saúde é que essas crianças procurem os postos de vacinação para se vacinarem o quanto antes, tá certo? Muito obrigado por sua audiência e volto para vocês. Até mais. Tchau, tchau.